Fala galera, vamos ao nosso segundo vídeo de Filipenses, análise de Filipenses, capítulo 1, verso 2, tá? Diz assim: graça e paz a vós outros, a versão Almeida Revista Atualizada, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Haris remi kai eirene apon theon patros remon, kai kurios Iesu Christoi, certo? Então vamos lá. Aqui a gente está vendo uma saudação, certo? Essa saudação é típica do período do primeiro século, né? Da estrutura greco-romana. Graça é charis e paz é eirene, certo? Essa ideia de graça, que é um favor que, que vem de Deus, né? Ela não é só isso, mas nesse contexto aqui de saudação ela significa isso. E paz é um conceito emprestado do Shalom judaico, que tem uma ideia de, eu vou colocar aqui, de completude, certo? Eu vou colocar aqui completude, certo? Essa ideia ficou bem feio, né? Mas é isso mesmo, certo? Completude. Vamos fazer melhorzinho aqui, certo? De harmonia também poderia ser utilizada, harmonia, né? A ideia do Shalom no hebraico. Alguns propõem que o Haris, vamos dar água aqui, ele colocado em primeiro lugar, o Haris sendo colocado em primeiro lugar, ele indica que a ideia de Eirene é um corolário, uma consequência da graça. Então, primeiro, exato, né? Primeiro você recebe graça, tá? Um favor imerecido, e por conta dessa graça você ganha a paz, esse estado de completude em Deus. Um outro ponto que também é interessante colocar é que é possível que compreenda que Paulo, ele entende que a própria epístola é um meio pelo qual Deus transmite a graça para os filipenses, tá? Então, ele diz, né, a todos os santos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros. E aí uma possibilidade é que ele esteja entendendo que a graça vai ser transmitida aos filipenses por meio da leitura dessa epístola, tá? A vós outros aqui são os destinatários, né, os Filipos, a gente já viu isso aqui no verso primeiro, tá bom? Então, tranquilo quanto a isso aí. E depois ele vai dizer, então, a origem dessa graça, tá? Apon theon patros, certo? Deus, patros remon, que é, né, Pai Nosso, ou Nosso Pai, tá certo? E aí ele coloca o Kai aqui, para dizer que essa graça e essa paz, elas não vêm somente de Deus Pai, mas ela também vem do Senhor Jesus. Aqui nós podemos destacar a qualificação com que Paulo apresenta o Pai, né, o Deus, o Pai, e ele apresenta Jesus como Senhor, tá? Jesus Cristo como Senhor. É interessante que a ideia de pai aqui, ela está muito relacionada a cuidado, tá? A cuidado. E o Senhor está relacionado à ideia de autoridade, certo? Então, aqui é a ideia de cuidado e a ideia de autoridade. O pai que cuida, ele transmite graça, e Jesus, em sua autoridade, ele também transmite graça, e ambos, transmitindo graça, o resultado é paz na vida dos Filipos. Outra coisa que a gente vê também é uma distinção entre as duas pessoas da Trindade, né? Há dois agentes aqui distintos, né? Para transmitir a graça e paz para a vida dos filipenses, tá certo? E aí a gente pode fazer aqui algumas aplicações, né? Primeiro, entender que as epístolas, né, são meio por meio do qual Deus transmite graça, não somente aos filipenses, mas também a nós, e se nós queremos receber a graça do Senhor, nós devemos fazer a leitura desses textos e usar também dos ambientes de ensino para conhecer mais do nosso Senhor.
Podemos aplicar aqui a questão da Trindade, né, também, como já mencionei, a importância, e lembrarmos que Deus, como nosso Pai, ele é sempre aquele que cuida do seu povo, certo? E Jesus é o Senhor a quem nós devemos autoridade, ou o Senhor, de modo mais específico, de quem nós somos servos, tá? Então, seria basicamente isso a nossa análise e algumas breves aplicações. Se você gostou desse vídeo, por favor, me deixe saber, tá certo? Para que a gente possa... Eventualmente, eu não posso prometer frequência desses vídeos, né? Mas sempre que possível, como eu gosto, a análise direta do texto aí é bem interessante, tá certo? E eu nem trabalhei tanto essa questão do grego, né? Mas mais assim a questão pastoral mesmo e algumas análises bem básicas para que a gente possa compreender a palavra de Deus com um pouquinho mais de profundidade, tá bom? Pois um forte abraço, é isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa o seu gostei caso você tenha gostado, para fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Valeu, pessoal, um abraço.